palco é todo seu. Deixa eu ver se está passando aqui. Tá, beleza. Pessoal, bom dia, né? Sejam muito bem-vindos ao Agro Summit. É uma honra estar podendo falar um pouquinho com vocês aqui, né? O tema, né, como a própria Lígia apresentou, a gente vai falar um pouquinho de IA, né, sobre inteligência artificial, que realmente é um tema que todo mundo está praticando, usando, né? Muitas pessoas têm o seu melhor amigo aí, o ChatGPT, né? E a ideia é conversar com vocês a respeito disso, o que pode ser aplicado, o que ainda está distante, né, dentro do agro, né? Realmente compreender esse universo e ver as aplicações voltadas para isso também. Então, para começar, só me apresentando, a Lígia falou, né? Hoje eu sou sócio da 3Eds, inclusive meu time está aí presente também, quem quiser passar lá no stand, a galera está ali. Sou professor também, né? Sou professor em alguns programas de MBA, sou professor convidado pela Universidade Federal de Goiás. Então, algumas pessoas já foram meus alunos aqui também. Sejam muito bem-vindos também quem já passou em sala de aula. E é isso, gente. Então, temos aí mais de 10 anos, né, trabalhando com tecnologia. Formei em tecnologia, fui desenvolvedor de software durante muito tempo. E aí, por destino, né, entrei na área de marketing e até hoje estou, né? Mas o meu pezinho ainda é tech, né? Não dá para falar de marketing sem falar de dados, sem falar de informação, né? Então, o que eu quero compartilhar aqui é o que a gente vive todo dia no campo de batalha. Eu acho que depois deve ter espaço para perguntas também, mas enfim, gente, tá aqui minhas redes sociais, as redes sociais da 3Eds também estão linkadas lá. E esse aqui são as áreas que a gente atua, para depois quem quiser conhecer melhor. Temos a parte de performance, né, que é o nosso foco. Atendemos mais de 50 contas Brasil. A parte de user experience, né, voltada muito para a interface, né, e usabilidade web. SEO, que é a parte de Search Engine Optimization, né, que é muito forte na parte do agro também, ou seja, ranqueamento orgânico, enfim. E a parte de educação, né, como professor, mentor, e, enfim. Né. O próprio Francis, que me convidou, a gente foi nosso cliente, né, e hoje é um amigo e um parceiro aí também dentro desse projeto. E aqui nosso time, gente, só um pouquinho da galera aí, né, que é um prazer e uma honra estar podendo representar essa galera aí hoje, tá bom? Vamos lá, gente, o que a gente vai conversar? São 3 assuntos básicos. O tempo vai levantar aí quando tiver 40 minutos, né? Avisa, né? Então, o que é inteligência artificial, aplicações e consequências e implicações, né? Então, para começar, eu gosto de uma frase do Peter, pessoal, que é o cofundador do PayPal, que ele fala o seguinte, ó: nós estamos vivendo na era da mudança, nós não estamos vivendo na era da mudança, né? Estamos vivendo uma mudança de era. Olha que impactante isso. Porque quando eu converso sobre isso, gente, você vai entender que as grandes mudanças e disrupções, né, no mundo como um todo, elas aconteciam em 100 anos. Né? Então, quando a gente olha agora, né, em novembro do ano passado, ficou popular, né, o ChatGPT da OpenAI, que vem desde 2016, na verdade, todo mundo ficou meio assustado. Né? Então, muitas novidades, muitas coisas acontecendo. E vocês irão perceber que dentro da área de marketing, comunicação, em qualquer outra área, as mudanças elas vão ser muito mais rápidas agora, por conta justamente da aceleração da transformação digital e das novidades que estão acontecendo também. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, gente, o que acontece? Muita gente sai muito empolgada desse evento, né? A galera escuta sobre inteligência artificial, a galera fala sobre transformação digital, né? Só que muitas das vezes nem o básico é bem feito. Então, a primeira coisa que eu quero dizer nessa palestra é uma metodologia que eu sempre compartilho em sala de aula, que é a metodologia ACF. Para quem não conhece, pessoal, anota aí que ela é muito complexa, é uma metodologia de Harvard. A gente fala de arroz com feijão. Então, é engraçado o Carlos estar aqui na frente falando sobre AI, falando sobre o básico, mas não adianta eu querer falar sobre inteligência artificial, sendo que o básico eu não faço bem feito. Eu não tenho um bom site, eu não tenho uma rede social que comunica, eu não tenho uma estratégia de ranqueamento, né? Eu não tenho ali dados com ferramentas que são gratuitas que eu consigo instalar no meu site. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, será que eu estou preparado para implementar isso? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer que realmente são certeiros para esse processo. Isso aqui é um exemplo, né? Eu sei que não é do agro, mas a minha sócia, ela contratou uma secretária, primeira vez que a secretária foi na casa dela, ela deixou um bilhetinho, né? Olha, um pequeno doce, uma doçura, né? Obrigado pela preferência. Ou seja, isso é uma estratégia de CX, de Customer Experience, ou seja, a pessoa pensou no básico e fidelizou o cliente também. Ok, e é importante? A gente vai ver que sim, mas vamos entender isso melhor.
E aí, gente, aqui teria um vídeo, né? Acho que está solicitando acesso, mas não tem problema. Esse vídeo aqui é um vídeo que a Tesla está usando uma tecnologia chamada Air, que é uma tecnologia de inteligência artificial baseada em atendimento. Então, aqui era um videozinho, mas só para exemplificar para vocês. Basicamente, era um atendente respondendo as perguntas à medida que o cliente perguntava usando o IA. Ou seja, eu estou terceirizando o vendedor utilizando uma inteligência artificial. E isso na área do agro, pessoal, vai ser cada vez mais comum. Então, hoje a gente tem ferramentas de copy, a gente tem ferramentas de vídeo, a gente tem ferramentas voltadas para anúncios também, todas baseadas em inteligência da informação. E aí o primeiro insight que eu gosto de dar para vocês é que, até de acordo com o relatório do Fórum de Economia Mundial, algumas habilidades vão ser primordiais para os próximos anos. Então você vai saber que criatividade, resolução de problemas complexos, lógica de programação, influência social, são habilidades que todos vocês que estão aqui hoje vão precisar desenvolver. E às vezes a gente acha muito legal usar todo dia aquela plataforma. A empregabilidade está sofrendo com isso. Então a gente tem que começar a imaginar já que eu preciso fazer as perguntas certas, utilizar dessas ferramentas de maneira correta, porque o meu mercado ele vai ser abocanhado para isso, sobre isso também. Então, isso aqui é um exemplo, depois a gente pode até compartilhar com vocês. E aí, gente, quando a gente começa a falar sobre isso, eu trouxe um dado muito importante e interessante que mostra que o Brasil, onde nós estamos aqui hoje, né, e muita gente aqui de Tocantins, Mato Grosso, né, a gente está subindo, né, em ranking de inovação. Cara, isso é muito bom. Apesar das vezes a gente olhar para o nosso mercado e colocar um tanto de crítica, né? Olha só, de 2022 para 2023, nós subimos a gente subiu muitas posições aqui já, né? Basicamente são 6 posições, né? 6 posições e estamos aí no primeiro país da América Latina figurando, né, em ranking de inovação. Por quê? Muita iniciativa voltada para tecnologia, inteligência artificial, enfim, novidades que a gente precisa começar a compreender. E vocês que são profissionais da comunicação e marketing precisam entender que para trabalhar nessa área hoje, pessoal, precisa conhecer de dados. Não é à toa que o Carlos, que foi desenvolvedor de software até os 23 anos, hoje está nessa área. Porque sem dados, pessoal, hoje em dia, basicamente você é uma pessoa apenas com opinião. Como é que eu vou segmentar uma campanha se eu não conheço a minha segmentação de maneira correta? Como é que eu mudo o meu portal se eu não analiso dados e faço correções de rota? Então, a tecnologia hoje ela é um braço direito de qualquer profissional. E a IA, pessoal, na verdade é um atalho que você vai poder utilizar para realmente chegar no destino que você vai querer também. E aí a gente vê, pessoal, novidades, né, de mudança de comportamento e experiência, né? Aqui uma primeira loja do McDonald's, né? Hoje a gente tem totons, né, que a gente consegue fazer pedidos, né? Hoje a gente tem um Photoshop, né, que muitos profissionais, designers estão aqui hoje. Você pode dar um comando, né, a partir de uma imagem e essa imagem vai gerar outras ali dentro também. Ah, sei lá, eu quero colocar um alce dentro de uma rua e ele vai gerar. Isso tem se tornado mais fácil, mas ao mesmo tempo que a facilidade ela está na mão de todos nós, a gente vê que existe também um bombardeio de informação onde o cliente ele não consegue guardar essa informação. Já tentou beber água em mangueira de bombeiro? Você não consegue. Ou seja, é muita informação para pouco filtro. Se eu fizesse uma pesquisa básica aqui de quem consegue, de fato, lembrar de um anúncio que recebeu ontem, pouquíssimas pessoas conseguiriam levantar a mão e falar que realmente lembraram. Por quê? É muita informação. E aí, quando eu tenho muita informação e pouca criatividade, eu tenho pouca solução de problema e resultado. E é um ponto importantíssimo para a gente começar a falar. Gente, em 2015, segundo dados, acho que era da HubSpot, mais de 15 bilhões de dólares foram jogados no lixo a partir de adblocks, que são ferramentas de bloqueio de anúncio. Por quê? Estratégias equivocadas. Então, quando a gente olha IA, que é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, eu preciso usar essas ferramentas de maneira certa para quê? Alinhar estratégias muito mais direcionadas ao resultado do meu negócio. Muitas vezes eu não converso de maneira correta com o meu cliente. Muitas vezes eu uso canais equivocados. Muitas vezes eu não desenho a jornada do meu cliente. Às vezes eu chego em clientes, empresários que a gente atende, e o cara, quem quer ser o cliente? Ele começa a gaguejar.
ou às vezes ele quer selecionar todos os canais, por quê? Por falta de informação. Mas vamos lá, pessoal. Aqui é um videozinho só de um exemplo, olha só, isso aqui é no Photoshop, a gente fez uma simulação. Falei para colocar vacas aqui. De repente, você dá um enter aqui, ele está criando, ele vai colocar. Então, isso é inteligência artificial aplicada a design. Então, aqui eu peço para dou outro comando aqui, né? Ele vai gerar uma imagem. E olha só, pessoal, de forma muito perfeita. Olha a facilidade que eu tenho hoje de manipular a imagem. Olha a facilidade hoje que eu tenho de gerar informação. E ainda tem gente gerando muito conteúdo ruim a partir de ferramentas como essa também. Isso é só um exemplo para vocês compreenderem também. Mas vamos lá. Outro ponto, pessoal, isso aqui é os plugins que tem lá no ChatGPT, né? Então, muitos de vocês já estão usando, né? E aí você vai começar a perceber, gente, que tem solução para tudo. Eu que sou professor, sou da academia, hoje eu faço um upload de um PDF, peço para ele fazer um resumo, às vezes eu subo um vídeo de 2 horas, falo que momento desse vídeo fala sobre esse assunto. Eu tenho uma ferramenta lá, às vezes, para eu gerar algumas referências para o cliente de anúncio, eu gero ali com o DALL-E também. Então, olha o quanto de plataforma eu tenho na mão. E às vezes a gente tem um arsenal e não sabe usar. Porque a maioria das pessoas tem usado essas ferramentas de IA de maneira equivocada. Nenhum prompt certo ela consegue colocar. Para vocês que não entendem, né, o ChatGPT, eu falo não todo mundo, mas para quiserem aprofundar nisso, né, o ChatGPT, o Bard, entre outras, são classificadas como LLMs. Né? O que são LLMs? Large Language Models. São ferramentas onde você vai dar um input de informação e você vai ter o quê? Um output. Você vai ver que nunca ele vai dar a mesma saída, porque ele aprende à medida que você relaciona. Ele trabalha com machine learning por trás. E a gente agora está extrapolando, pessoal, de uma inteligência artificial básica e uma inteligência artificial usando física quântica. Pra vocês entenderem o nível que a gente está começando a conversar sobre isso também. E aí, quando eu falo sobre IA, pessoal, eu falo sobre transformação também. Né? Então, para implementar tudo isso que a gente está começando a conversar nesse cenário, eu estou falando de pessoas capacitadas, né, e com uma cultura digital, que tem muito líder, e principalmente nessa área dinossauro. O cara acha que as estratégias do passado vão dar certo hoje. Eu estou falando de consumidores e eu preciso entender e compreender esses consumidores. Eu preciso analisar concorrências e eu tenho ferramentas também de tecnologia para analisar a concorrência. Eu estou falando de inovação e inovação não quer dizer, pessoal, só tecnologia embarcada. Tecnologia age como meio e não como fim. Às vezes a gente quer resolver o problema da organização contratando software. Mas se eu não treinar pessoas e não ter processos, aquilo ali é só um software. E acontece demais. Por exemplo, hoje a gente tem CRMs, né, que são ferramentas de follow-up, de relacionamento com o consumidor, que são fantásticas. Inclusive, tem IA ali, né, embarcado. Aí você coloca na plataforma, você coloca a plataforma e implementa, né? Às vezes o gestor compra ela, mas não treina a equipe. Vai adiantar? Não. Então, eu estou falando de processos, eu estou falando novos modelos de negócio, eu estou falando de dados. Gente, dados, hoje, com essas ferramentas também, é muito mais fácil analisar. Um ChatGPT, por exemplo, tem lá, né, uma ferramenta agora na última versão de análise, você pode fazer o upload de uma planilha, dar um comando e ele vai te dar alguns insights. Coisa que você fazia às vezes no olho nu ali, ou fazendo filtros no Excel. Olha a velocidade que eu consigo ter tomada de decisão a partir dessas ferramentas. Só que eu prefiro, às vezes, gastar minha energia em outras coisas. Então, comecem a estudar esse negócio, gente. Então, assim, se eu fosse vocês começar mesmo a mergulhar nisso, entendeu? Entender tecnologia, entender programação, porque você vai entender que cada vez mais todas as áreas vão estar relacionadas a isso. Por exemplo, eu vim da área de software, né? E agora tá uma tendência muito forte de no código, né? Por quê? Porque essas próprias plataformas também conseguem gerar o quê? Códigos. É claro que ainda é um processo inicial, mas tem muita coisa acontecendo também. Vamos lá, pessoal. Então, rápida evolução tecnológica de mercado, né? E aí a gente vê, né, um impacto que a gente está sentindo isso, né? Isso não é de hoje, né, pessoal? A gente vê que profissões desapareceram e outras também estão surgindo, mas a proporção é totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, no Brasil, né, mais da metade teme perder o emprego para a inteligência artificial. E vocês hoje, pessoal, estão aqui aprendendo um pouco sobre isso e sendo alarmados que vocês precisam aprender esse negócio. E, de novo, a mudança não vai ser em 10 anos. A mudança está sendo em meses.
Hoje, de uma forma, eu que dou aula disso todo dia, eu estou atualizando conteúdo, porque às vezes eu estou dando aula de prompts, de engenharia, software, e de repente o negócio muda tudo. E aí, gente, isso aqui é um impacto. As pessoas ainda estão batendo, não, basta fazer as perguntas, criatividade. Esse negócio, gente, vai passar por cima de muita gente. Então, infelizmente, até o ACO, né, da OpenAI, né, que agora está na Microsoft, ele foi questionado, né, no Congresso americano, e ele falou, olha, quanto à legislação, quanto às preocupações e ética da inteligência artificial, beleza, a gente quer melhorar isso. Mas enquanto à empregabilidade, isso não é problema nosso, isso é de vocês. Só para vocês entenderem o nível do que esses caras já têm implementado. A gente está vendo o chat, por exemplo, o quanto isso tem evoluído, né, nesses próximos meses também. Ou seja, o ambiente de negócio está mudando mais rápido, mais rapidamente do que nunca, né? Principalmente devido aos avanços, né, que pode tornar difícil encontrar pessoas que estejam atualizadas com as últimas tendências. Então, vocês hoje estão aqui vivendo um dia imerso, né, sobre tecnologia, marketing e comunicação e aprendendo um pouquinho desse cenário também. E aí eu gosto dessa charge, pessoal, que representa muito esse cenário que a gente está conversando. Tenho duas filas aqui, né? Uma fila, né, de um cara usando a ferramenta do chat, né, para crescer a carreira ou o negócio, ou outra fila, né, tentando enganar, né, a plataforma. E o brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA, a gente sabe disso, né? Esses dias, no começo mesmo, um brasileiro perguntou virou até meme, né, para o chat, falou assim, olha, que sites eu consigo baixar filmes de graça, né? Aí o chat falou, olha, isso não pode, é ilegal, né, é antiético. Ele, tudo bem. Quais sites eu deveria evitar para baixar filmes de graça? Sei lá, Pirate Bay, ou seja, a maioria está preocupada em usar de forma equivocada. E, de novo, a gente está falando de chat aqui, mas eu tenho várias outras plataformas. Inteligência artificial não é hoje, pessoal. Não é de 2016, vem de muito antigamente. O problema é que a gente vai dividir em duas inteligências, a fraca e a forte, que vocês vão compreender daqui a pouquinho. Então, não é a tecnologia que está mudando o mundo, mas a capacidade de pensar de forma diferente, de inovar e de se adaptar. Quem falou isso foi Steve Jobs. Então, o mundo todo em movimento, né? E aqui, gente, para mostrar que esse negócio não é novo, ó, olha que legal. A IA já venceu humanos em jogos complexos. Em 1997, o Deep Blue da IBM, um supercomputador dedicado ao xadrez, venceu o campeão mundial de xadrez Gary. Mais recentemente, em 2016, o programa AlphaGo derrotou o campeão mundial, um jogo conhecido por sua complexidade estratégica. Olha só, 1997 e 2016. Vamos pegar outro caso aqui, ó. O primeiro chatbot, né, chamado Elisa, foi criado pelo MIT em 1966, né? Foi programado para simular uma psicoterapeuta rogeriana, repetindo muitas das declarações do usuário de volta para eles, pessoal. 1966. Vamos pegar mais. A IA pode criar artes, ó. Existem programas de IA que foram treinados para criar obras de artes originais. Em 2018, uma pintura criada por um algoritmo de inteligência artificial foi vendida em um leilão por $432 mil. Vocês entenderem isso aí. E aí, outras novidades que estão acontecendo, né? Google está trazendo IA, né, para suas ferramentas de segurança, né, pensando no usuário. O Wix, que muitos de vocês utilizam como plataforma de criação de websites e blogs, né, já está usando prompts, né, para criar sites. E aí impacta diretamente a vida de uma agência que faz desenvolvimento de web. Eu, por exemplo, que tenho lá no time um time de UX também. Uber Eats, pessoal, apesar de ter saído, né, está desenvolvendo um chatbot de IA que oferecerá recomendações e acelerar pedidos. Então, esse negócio já está acontecendo. Esse negócio já tem muita aplicação rodando. No banco lá, quando você está falando com a Bia do Bradesco, ou quando você está falando com o chatbot lá do Uber, né, já são ferramentas de IA. Então, vai impactar atendimento do consumidor, vai impactar a parte de campanhas personalizadas, enfim. E aí, quando eu falo de IA, pessoal, eu tenho todos esses pontos envolvidos, né? Redes neurais, robotização, deep learning, enfim. Mas o que é inteligência artificial que todo mundo fala? As pessoas, às vezes, não sabem nem o que é, mas estão comentando porque usam uma plataforma. Inteligência artificial, pessoal, é um ramo dessa ciência da computação que se preocupa com a criação e o desenvolvimento de sistemas de computadores capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso não inclui, mas não se limita a aprendizado, adaptação, percepção e reconhecimento de voz, planejamento e tomada de decisão e processamento de linguagem natural. E aí o que eu falei para vocês,
eu tenho 2 tipos de inteligência. Até então, nós vivíamos e convivíamos com uma chamada fraca, que basicamente ela é um input de dados, ali com uma estrutura de dados previamente estabelecidas com uma resposta. Então, eu estou falando de uma Siri, de uma Alexa, que são exemplos de IA fraca. E aí, quando eu venho para forte, pessoal, que aí a gente vê um Bard, por exemplo, vê um chat, ou outras ferramentas inúmeras que a gente tem, aí sim o negócio fica um pouquinho mais profundo. Aí você vai falar assim, caramba, olha o que isso está me dando de saída, né? Hoje tem ferramentas de chatbot, pessoal, que analisam testes de psicologia utilizando, por exemplo, um DISC, e ele começa a estabelecer rapport no momento da negociação do chat. Você tem ferramentas de IA que você integra, por exemplo, com uma plataforma de videoconferência, ela gera ata e trazendo os melhores insights para vocês. Então a ferramenta está aí, mas a gente tem que saber utilizar. E o grande problema, né, da inteligência artificial também é o cérebro, né, humano, né? Que basicamente a gente está terceirizando tudo isso, né? Cara, livro mesmo, hoje existe uma dificuldade. Eu gostava de ler, hoje é difícil eu ler, né? Porque tanta informação que a gente tem, às vezes até com Kindle aqui, mas o seu iPhone ali, o seu celular tá te puxando ali, né? Para a gente realmente receber conteúdo. E aí, gente, quando a gente fala sobre esse assunto, né? Aqui, os principais tendências, né? Até 2024, apesar de tendência ser um negócio perigoso, né? Vai muito além de palavras e imagens, né? Eu estou falando de preocupações éticas, ou seja, em relação à geração desse conteúdo. Atendimento do cliente, aí eu vejo que é uma área muito funcional para aplicar no segmento de vocês, né? Ou seja, a parte de chatbots está evoluindo bastante, né? Então, a eficiência no trabalho, quem está sabendo usar isso está ganhando muito tempo, né? E resultado. Aplicações com potencial aumentado, né? Então, hoje você está vendo que a maioria das aplicações tem dado um jeito ali para colocar uma IAzinha, né? Ali no meio. Ah, você está com CRM, vamos colocar aqui um disparo de WhatsApp com IA. Aí você está com uma plataforma de desenvolvimento de site, não, vamos colocar um prompt aqui para funcionar. Então todo mundo quer navegar nessa onda. E diferente de outras ondas, pessoal, que a gente ficou meio curioso e achou que não ia dar certo, por exemplo, o metaverso, né? Que todo mundo, meu Deus, deu certo, na pandemia rodou muita coisa legal. A IA não, pessoal. A gente vê que é um caminho sem volta. Então, não é aquele negócio só onda, né? Até porque o metaverso vai voltar com tudo. Não sei se vocês viram o Apple Vision Pro, né, que é um novo óculos da Apple. Quem quiser, junta dinheiro. Janeiro está nas lojas, R$35 mil. Ou seja, lançou, mas ainda não está vendendo. Mas os caras, quando entram no jogo, entram de cabeça, né? Enfim, estou falando de engenharia de software, né? Com baixo código e sem código. Então, cara, aquela ideia que você tem estacionada, que você achava muito complexa, cara, vai ficar mais fácil desenvolver. E o Brasil está sofrendo um apagão gigantesco de programadores, viu? Não sei se vocês estão sabendo disso. Eu formei nisso, tenho vontade até de voltar para a área. Né? Por quê? Porque o mercado internacional está abocanhando essa galera. O cara trabalha aqui, ganha em dólar lá fora, ganha em euro, entendeu? E aí a gente vê, por mais que o Brasil sobe em inovação, cara, todo mundo está procurando profissões relacionadas à lógica, dados e informação. Eu ser um marqueteiro só que escreve, eu ser um marqueteiro apenas que sou só design, acabou isso, gente. Tem um livro muito legal que fala o seguinte, ó, Por que os generalistas vencem o mundo de especialista? É um livro que depois vocês podem ler, eu não lembro do autor de cabeça. Mas cada vez mais eu preciso conhecer de muita coisa para ter resultado. Não preciso deixar de ser especialista, mas eu preciso começar, peraí, eu sou um redator, mas o que eu posso usar a IA voltada para mim? Peraí, eu sou um designer, mas por que é importante eu aprender engenharia de prompt para usar nesse negócio? Então, gente, não adianta mais. Você precisa sair mesmo desse quadrado que você vive, porque o negócio e o bicho vai pegar. A parte de empregabilidade e a quântica também, que é um negócio que é outro mundo já, né? Aprimoramento para revolução e legislação também, que a gente vai falar um pouquinho. E aí a IA no marketing, pessoal, ela pode ser aplicada de diferentes formas, né? Estou falando de segmentação, né? E personalização. Os grandes e-commerce e e-commerce menores já têm feito muito isso. E você já pode começar, gente. Você tem uma base de dados lá de 30 mil linhas no Excel lá, cara. Usa o ChatGPT. Está lá a ferramenta de análise de dados. Pergunte para ele, erre, questione, entendeu? Está na hora de você experimentar. Por exemplo, a Netflix usa algoritmos de IA para recomendar programas e filmes, né? Então, aquela série do Black Mirror que a gente achou que era meio maluco, né?
a gente viu que o negócio está acontecendo também. Eu estou falando de chatbots também, né, pessoal? Ou seja, a Domino's, por exemplo, ó, ela usa o Dom, que permite aos clientes trazer pedidos de pizza por meio de conversas de texto. Já está rolando também. Eu estou falando análise de sentimentos, né? Eu lembro que uns 10 anos atrás, né, quando a gente começou a falar de marketing, assim, já tinha rodando um pouquinho de marketing digital, mas tinha uma ferramenta chamada Scup, que era análise, né, de menções na internet. Hoje a gente está começando a mensurar muito mais isso, né? O que a pessoa está falando? É bom, é ruim? Ou seja, o que está rolando ali no meu Google Manual? Eu cruzo as informações para realmente eu ter o quê? Traçar estratégia, né? Previsão de tendências também, né? Você consegue analisar dados, pessoal, e projetar tendências e até campanhas comerciais. Tem uma empresa dos Estados Unidos, eu não lembro qual, mas ela descobriu que a mulher estava grávida antes mesmo dela estava grávida. Por quê? Comportamento de consumo. Olha o tanto de coisa que você deixa na internet. O cartão de crédito que você passa. Então, o e-commerce que você visita. Gente, isso é tudo rastreado. E as empresas estão atentas a isso. A Microsoft, por exemplo, ela está entrando de cabeça. A Clarity, que é uma ferramenta meio que concorrente do Google Analytics, né? Cara, uma ferramenta sensacional, gratuita. Você instala lá, você visualiza navegabilidade, você analisa dados. Então, eu preciso começar a olhar por trás de comportamentos. Eu preciso compreender mais dados, pessoal. Porque nessa era da informação, que a gente falou no primeiro slide, né? Quem tem mais dados na mão vai ter mais resultado. Tem uma frase de um cientista estatístico chamado Edward, ele fala, né? Em Deus eu acredito, todos os outros tragam-me dados. Ou seja, se eu não tiver informação, eu não vou ter poder de decisão. E a IA, ela entra justamente para montar aplicações orientadas à parte de CX, ter ali uma análise de dados mais eficiente, né? E construir uma régua de relacionamento com esse cliente seu, ajudando marketing, vendas, tecnologia e outras áreas também. Automação, gente, também é um negócio que vai funcionar muito e a gente tem que começar a pensar na base de cliente atual, que às vezes a gente só está preocupado com aquisição de novos, mas espera aí, e essa galera que já compra de mim? E você vai perceber que os 20% dos clientes que estão mais tempo na sua base, gente, são aqueles que dão mais retorno para você. E você insiste em pagar, às vezes, um lead que é caro, entendeu? E você vai perceber, a curva de anúncios na internet está subindo o valor deles. E eu trabalho com performance, eu estou sendo muito real com vocês. Eu vendo esse serviço e vou continuar vendendo. Mas nós já estamos olhando também a parte de relacionamento com o consumidor. Será que eu tenho colocado um esforço orientado também e energia nessa parte de relacionamento? E aí, conteúdo gerado por IA, né? Isso aqui já está muito latente aí na vida de vocês, né? Usar prompts certos para gerar conteúdo para esse consumidor. E aí são empresas que já usam isso, né? Para vocês terem ideia, né? E tem no agro também, tem outras, né? Teleflora, Starbucks, Wayfair, né? A Teleflora, ela cria perfis, né? Utilizando o IA, né? Combinando dados históricos de venda, né? E direcionando campanhas. A Starbucks, pessoal, desde 2016, ela usa os dados seus do programa de fidelidade para montar, né, campanhas utilizando o IA também, né? A Wayfair, que é um e-commerce, né, já usa aprendizado de máquina que prevê o que os clientes comprariam no próximo passo. Então, tudo já cruzando informações e usando dados também. Carlos, mas e área comercial? Área comercial, antes da área comercial, o que não funcionou, gente? Porque tem coisa também que não funciona, né? Não adianta falar que isso tudo é lindo, você tem que ter preocupação. Em 2016, gente, a TEI, que foi uma ferramenta que a Microsoft desenvolveu, era basicamente um botzinho usando o IA no Twitter, né? E aí essa ferramenta, em menos de 24 horas, ela foi desativada. Porque ela começou a xingar a galera, aprender xenofobia, enfim, né? Ou seja, algoritmo, né? Ou seja, não foi bem programada. E aí ela foi desativada também. E na parte comercial, gente, previsão de vendas, né? Pode analisar dados de vendas passadas, automação de tarefas de vendas também, né? E CRMs estão muito avançados, alguns deles utilizando isso também, né? Então, pode liberar tempo para os vendedores concentrarem em tarefas realmente que eles precisam. Melhoria da experiência do consumidor, né? Através de chatbots que respondem 24/7. Eu consigo ter mais resultado em relação à eficiência operacional. Personalização, né, pessoal? Eu posso personalizar experiências comerciais direcionadas e utilizando a inteligência artificial.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente, né? Eu posso usar dados, né, e fornecer insights para realmente ter resultado. Então, olha o quanto de aplicação eu consigo a partir disso também. E aí, 3 casos que usam na parte comercial isso, né? Eu tenho o Bradesco, que usa a Bia, né, pessoal, que funciona como assistente pessoal. Eu tenho o Uber, pessoal, que responde basicamente 30 mil tickets semanalmente, né, mantendo o índice de satisfação de 95%. Eu tenho uma MRV, pessoal, que usa o IBM Watson também, que é uma plataforma de IA, né, para analisar grandes volumes de dados. Então, esse negócio já está acontecendo. Então, é para começar a pensar que essas ferramentas não são apenas para você perguntar e ter uma resposta. Elas são facilitadores e geradores, muitas vezes, de código, geradores de estratégia, que você vai usar ali como seu melhor amigo, mas com parcimônia, porque você é o centro desse negócio. A estratégia ainda é você, a humanização ainda vai acontecer também. E aí, gente, a gente vai ter alguns desafios, né, em relação a isso, né? Privacidade dos dados, eu acho que é uma das principais questões que vão ser compartilhadas, né? A gente precisa realmente ter consentimento, né? E a LGPD está aí para isso também, né? Ou seja, eu posso fazer tudo com isso também? Não. Ou seja, tem regras que precisam ser seguidas, né? A discriminação, né? Então, essas IAs, elas estão sendo muito apontadas, né, com preocupações éticas. Como ela trabalha com machine learning, né? Ou seja, aprendizado de máquina, eu tenho que ter preocupações, porque daqui a pouco ela pode estar trabalhando por si só, né? Como uma TI da Microsoft, como um algoritmo do Meta lá, que ele teve que ser desativado, porque ele estava realmente gerando coisas aleatórias ali e de forma autônoma também. Transparência, né, pessoal? Explicabilidade. Então, as decisões tomadas por IA podem ser difíceis de entender, já que muitos algoritmos de aprendizado de máquina são considerados caixa pretas. Então, pode acontecer que daqui a pouco você vai ter que explicar tudo isso também, né? A transparência em relação a essas plataformas que você está usando. E responsabilidade, pessoal. Se a inteligência artificial tomar uma decisão prejudicial ou incorreta, pode ser difícil determinar quem é o responsável. Então, eu faço um post lá, de repente, não fui eu, a empresa é a minha, mas quem fez foi a IA, entendeu? Então, como é que vai funcionar isso? Então, são temas que ainda são muito novos, né, pessoal? Muita coisa ainda vai ser debatida, mas a gente está usando ali, a gente está mergulhando, a gente precisa aprender. Mas esse negócio ainda vai evoluir, tanto do aspecto de legislação, quanto do aspecto de tecnologia também. Parte do desemprego que a gente já conversou. E aqui, gente, talvez um slide importante para vocês, as habilidades que a gente julga aí para o futuro, né, pensando nesse propósito, né, de acordo com o Fórum de Economia Mundial. Pensamento analítico, aprendizado ativo, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso de tecnologia, design de tecnologia, resiliência, né? Ou seja, tudo muito adaptado a skills comportamentais do que técnicas. Se você for um apertador de botão aí, né, que grande parte das pessoas estão sendo, eu sinto muito, você não vai crescer seu negócio. Então, a gente está olhando habilidades, pessoal, comportamentais. Se eu estou falando de um mundo extremamente concorrido e um bombardeio digital, onde as empresas estão correndo ali, né, pensando mais em quantidade do que qualidade, peraí, vamos fazer diferente? Vamos entender melhor esse cliente com essa IA? Vamos personalizar mais as campanhas? Fazendo um ACF lá atrás, para depois evoluindo, né, no resultado do negócio? Enfim, pessoal, então as máquinas superinteligentes da IA, se mal utilizadas, poderiam representar riscos existenciais maiores do que as armas nucleares, né? Então foi um físico, né, o Max, que falou, né? Outra frase: acredito que a inteligência artificial está prestes a redefinir o que significa ser humano, né? O vice-presidente da Gartner. E aí, gente, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta tecnológica, é uma nova era de possibilidades para marketing e vendas. Precisamos abraçar essas mudanças, não por medo do desconhecido, mas por respeito ao poder do progresso. Então, pessoal, a minha mensagem aqui para vocês hoje, fui rápido e direto, é: aprendam esse negócio. Mas não aprendam de maneira superficial, não. Estudem como é que funciona uma LLM. Entendam outros aplicativos. Comecem a testar aplicativos. Façam seus aplicativos. Eu falo aplicativo, não é aplicativo de celular, eu falo aplicações como um todo também. Então, tem muita coisa, gente, que ainda precisa ser resolvida no Brasil. E no agro também.
E no agro eu vejo que a tecnologia, ela geralmente é pioneira, né? Porque é um setor muito desenvolvido, mas na área de comunicação ela é um pouco atrasada e tem muito espaço para crescer também. Então, minha mensagem hoje, pessoal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como o tio Ben do Spider-Man falou. Então, usem esse conteúdo, por mais que tenha sido objetivo. E é isso, galera. Muito obrigado. Quem quiser depois seguir a gente aí, fique à vontade. Valeu.